Como está o colombiano? Após ápice em clube espanhol, Meyer Sami entre Everton, Al Rayyan e Olympiacos, quase acerta com o Botafogo e cogita a aposentadoria da seleção muito próximo de ser anunciado pelo São Paulo. O meio-campista colombiano James Rodrigues vem de temporadas discretas nos últimos clubes pelos quais passou, principalmente depois de seu auge no Real Madrid. Desde a passagem pelo clube espanhol, entre 2014 e 2020, com um empréstimo ao Bayern de Munique no meio, James participou de apenas 47% dos jogos possíveis no período, e ele passou por Everton, da Inglaterra 2020 a 21, Al Rayyan, do Catar 2021 a 22 e Olympiacos, da Grécia, 2022 a 2023. No total, foram 63 jogos de 133 possíveis, com presença menor no Al Rayyan, foram apenas 14 partidas em 40 de seu time na temporada em que esteve no Catar. Desde 2020, James Rodrigues foi assumindo aos poucos dos holofotes e perdeu espaço também na seleção da Colômbia, pela qual teve projeção mundial na Copa de 2014, no Brasil, recentemente, porém, sequer disputou a Copa América de 2021 por causa de problemas físicos e chegou a cogitar a aposentadoria da seleção após a não classificação para a Copa de 2022. Lesões são fator decisivo. Comprado por 80 milhões de euros em 2014, James Rodrigues deixou o Real Madrid em 2020 sem deixar qualquer compensação financeira ao clube. Foram 111 partidas, com 36 gols e 37 assistências, além do bicampeonato da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes e do Campeonato Espanhol. Livre no mercado, acertou com o Everton, da Inglaterra, em setembro de 2020. Muito pelas mãos do técnico Carlo Ancelotti, com quem já havia trabalhado no Real. Na Premier League, porém, James não decolou, foram apenas 26 jogos e 6 gols pelo clube inglês, numa passagem marcada por problemas físicos. O colombiano não conseguiu engatar uma sequência e teve lesões musculares na panturrilha e na coxa em sequência, além de um problema na virilha. Lá, jogou com nomes conhecidos do torcedor brasileiro, o também colombiano Yerry Mina, zagueiro que passou pelo Palmeiras, e o atacante Richarlison, hoje do Tottenham e da seleção brasileira. Mesmo sem a sequência desejada, James rendeu lucro ao Everton, foi negociado por 8 milhões de euros com o Al Rayyan, do Catar, em setembro de 2021. Em entrevista depois da conclusão do negócio, o técnico Rafa Benítez admitiu que o condicionamento físico foi determinante para a saída. Quando há um jogador na situação que temos, que pode estar disponível somente em 50% das partidas da Premier League, não é algo que podemos administrar facilmente, destacou. Novos destinos, e quase o Botafogo. O declínio na carreira se intensificou no Catar. Entre 2021 e 2022, o armador foi notícia quando chegou a partir para cima de um árbitro, mas acabou entrando pouco em campo, acumulando somente 16 partidas, 5 gols e 6 assistências. No Al Rayyan, James chegou a ser procurado pelo Botafogo em junho de 2022, era um dos sonhos de John Testor, dono da SAF do clube carioca. O clube do Catar chegou a indicar que aceitaria uma proposta de 5 milhões de euros, de acordo com a imprensa local, mas o negócio melou. O James me disse que está em busca de um novo desafio. Conversamos, espero poder convencê-lo. Mas não se trata só de nome famoso, ele tem que jogar bola, disse John Testor, na época da negociação. Do Catar, porém, James Rodrigues partiu para o Olympiacos, da Grécia, onde também não conseguiu repetir as grandes atuações do passado. Foram apenas 23 jogos, 5 gols e 6 assistências. Em abril de 2023, o clube anunciou a rescisão de contrato após um acordo entre as partes. O jogador não atua desde 9 de abril, quando saiu no intervalo da derrota por 2-0 para o Panathinaikos, no maior clássico do país. Nas últimas semanas, havia entrado novamente na pauta do Botafogo e indicado que tinha preferência por continuar na Europa. Mesmo diante de tantos problemas, James foi efetivo enquanto esteve em campo. No Everton, 26 jogos e 14 participações em gols. No Al Rayyan, 16 jogos e 11 participações em gols. No Olympiacos, 23 jogos e 11 participações em gols. Adeus à seleção? Craque da Colômbia na Copa de 2014, James Rodrigues caiu de produção também jogando pelo seu país. Os primeiros sinais surgiram na Rússia, em 2018, quando ainda era o foco do time. Ele participou dos 3 jogos da fase de grupos, mas saiu lesionado do último deles, contra Senegal. Assim,
viu do banco de reservas a eliminação nas oitavas, contra a Inglaterra. Em 2019, ainda participou da Copa América, mas o declínio físico e técnico fez ficar um ano longe da seleção, entre 2020 e 2021, quando ficou fora de outra Copa América, a disputada no Brasil e vencida pela Argentina. Só voltou em novembro daquele ano, convocado pelo técnico Reinaldo Rueda. Desde então, são apenas 10 jogos e 3 gols pela Colômbia, que não se classificou para a Copa de 2022, no Catar, e deixou uma dúvida na cabeça do meia: dar adeus ou não à seleção? Não sei o que vai acontecer no próximo ciclo, não sei se estarei ou não. O que sei é que me rompe a alma perder, me incomoda não estar classificado para a Copa, e isto não pode acontecer de novo, escreveu James, nas redes sociais. Em 2026, na próxima Copa do Mundo, James Rodrigues terá 35 anos.